Sextou com Série B do Campeonato Brasileiro, análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sextou com Série B, tá? Temos dois joguinhos aí nesta sexta-feira, muito melhor que a sexta passada, né? Que ainda a gente bem, teve que recorrer a campeonato belga. E MLS. E MLS, exatamente. Mas temos Série B, né? A competição que tá dando melhor que Série A pra gente, viu? A gente tá acertando mais a Série B. E é difícil, tá? Série B é um campeonatozinho. É porque a gente sempre preza ali pela segurança, né? Então, vamos seguir. Na rodada passada a gente foi muito bem na Série A, né? Lembrei, a gente acertou quase tudo. Bom, mas vamos lá. Série B a gente começa com o time que o Matheus gosta tanto, né? Que é o Operário de Ponta Grossa contra o Criciúma, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sexta, 9h30, lá no Germano Krieger. Pois é, temos aí um duelo sulista, né? Temos um paranaense contra um catarinense, Criciúma, que tá voando. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor a situação das duas equipes e tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar o app de forma gratuita, beleza? É sempre importante ter estatísticas, informações ali ao seu dispor, beleza? Duas equipes que vêm no retrospecto aí, pelo menos sem perder, interessante, né? O Criciúma, principalmente, 4 vitórias consecutivas. A gente tem um Operário ali, 4 jogos também sem saber o que é uma derrota. E o Criciúma terminou o turno ali, ó, na beira já do G4. Sexto lugar, com 29 pontos marcados. O Tigre Cavoeiro aí querendo voltar a disputar a Série A, né? Foi rebaixado na temporada passada. Tem pela frente aí o Operário, timezinho de meio de tabela, 13º lugar, com 23 pontos marcados. Estamos aqui gravando antes do início da 20ª rodada. O Operário está a 3 pontos do Z4, né? E o Criciúma está a 1 ponto do G4. Perfeito. Né? Então, com campanhas distintas, aí, apesar da distância ser de apenas 6 pontos entre eles. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Operário, que é um time que não tem muito padrão, né, nessa Série B. Foi 0-0 contra a Ferroviária fora, aí venceu 3-0 o Atlético Goianiense em casa, grande resultado. Aí empatou em casa com o CRB, empatou fora com o Vila Nova, aí perdeu em casa da Chapecoense e perdeu fora pro Volta Redonda, né? Um time que não tem um padrão muito claro aí nos seus jogos, às vezes ganha em casa, às vezes ganha fora, às vezes perde em casa, mas vem aí de 4 jogos sem perder, mas são 3 empates, né? Uma campanha aí nos últimos 4 jogos também só de 50% de aproveitamento. Para quem quer subir, né? Que é o caso do Operário, tem que melhorar bastante. É, aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio, né, velho? São 4 jogos sem perder, beleza. Só que se você pega aqui um retrospecto dos últimos 6 jogos, é apenas uma vitória. E se você quiser aumentar ainda mais aí essa análise, o Operário nos últimos... Deixa eu aumentar aqui, cadê? Nos últimos 12 jogos ele só tem 2 vitórias, tá? É pouco, né? É pouco, então pode ser aí um copo meio vazio, dependendo da análise. E como o Fábio disse, eu acho que é um time muito instável pra gente focar em algo ali e se apegar a algo, digamos assim. Do lado do Criciúma a gente já tem aí uma clareza maior. É um time que vem numa crescente. Começou mal a Série B e vem numa crescente absurda. Nos últimos 10 jogos, o Criciúma ele só tem uma derrota, que foi essa partida aí contra o Avaí. São 7 vitórias, é isso mesmo? 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Então, assim, é uma ascensão absurda e tem um ponto ainda mais importante a se destacar aqui. Marcou gol nesses 10 últimos jogos, tá? Até mesmo nos empates e na derrota, que foi essa sequência aí de 3 jogos, ele deixou gol em todos os jogos. Então, ofensivamente, é um time que tá funcionando muito bem e que tem um ataque ali com nomes interessantes, né? Jogadores que estão performando bem. Então, é um time que passa mais segurança e mais confiança do que o Operário hoje. O Criciúma que marcou gol aí nos seus últimos 9 jogos, né? Vem de uma boa sequência sem perder, 4 vitórias consecutivas, 3 sem tomar gol, inclusive. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, odds na tela, porque o favoritismo... Porque a gente vai ter que pesquisar o jogo primeiro, né, Fábio? Pesquisa aí Criciúma e Operário. O favoritismo é do Operário, tá? O time da casa tem um favoritismo até relativamente grande, né? É que é um padrão da Série B, a gente sempre destaca isso aqui, né? A Série B ela tem muito isso do fator casa acabar ser muito predominante. E aí a nossa análise para esse jogo, ele passa muito por análise de odds, eu diria, tá? Por quê? Como existe essa discrepância aí, considerável ao meu ver, o Criciúma é um time que passa mais confiança, que tá melhor na tabela da classificação, que tem um time mais qualificado do que o Operário, e como a discrepância de odds está muito grande, eu enxergo o valor do lado do Tigre Cavoeiro, mesmo sendo visitante. A gente tem uma cotaçãozinha aqui, ó, para o Criciúma marcar um golzinho a 1,65. Isso aqui, ao meu ver, é uma odd que está desregulada, tá? Essa odd ela deveria estar um pouco mais baixa. A gente tá falando de um Criciúma que marcou gol nos últimos 10 jogos, tá? É um time que vem numa clara ascensão, não é acaso. Existe um motivo para isso, né? É um time que vem crescendo no seu rendimento, que só perdeu um jogo dos últimos 10 e que marcou nos últimos 10. A partir do momento que a gente tem uma odd para o time marcar um gol, a gente tem um jogo inteiro para o time fazer um golzinho sequer, ele pode perder esse jogo. Se for 3-1, 2-1, 4-1, 5-1, basta ele deixar um gol, essa aposta vai ser green. Cotação 1,65, 2/3 de lucro, tá muito bom. Por isso, essa é a nossa dica do tips aí para o confronto.
Muito bem, então de cada daí para Operário Criciúma, né, o gol do Tigre Carvoeiro. Bom, agora a gente fala de Remo e Ferroviária, dois times que vieram da Série C, né, estavam na Série C na temporada passada, mas um luta por acesso, que é o Remo, e a Ferroviária está preocupada mais em se manter, né, o jogo é sexta às 7 da noite lá no Mangueirão. Pois é, você gosta, né, do Mangueirão? Nunca fui, você que já foi várias vezes, né? E sentou bastante. Não, eu geralmente fico em pé. Em pé? Ah, sim. tem Vamos que gente vamos, que meus gosta queridos. também em pé. Vamos lá, Remo e Ferroviária, joguinho interessante, e dois times que vieram da Série C, diga-se de passagem, né? Acabaram de subir aí para a segunda divisão nacional. Vamos que vamos analisar esse confronto lá no nosso aplicativo do Game Arena. A produção já pode colocar aí, tô aqui chamando o joguinho. Pronto. Bom, Remo é o seguinte, time que empata muito, né? E aí o Ferroviária é um time que não ganha. Então, cara, curioso, porque o Remo, ele até tem um retrospecto, pode dizer, positivo em termos de futebol jogado, mas, cara, só uma vitória nos últimos 5 jogos, tá? É um time que tá ali brigando na parte de cima, né? Quase que ganha esse último jogo do Goiás, fora de casa. Terminou ali o turno em 5º lugar, mas com a mesma pontuação da Chapecoense. 30 pontos marcados, uma campanha muito sólida, principalmente levando em consideração que é um time que acabou de vir da Série C, né? Por outro lado, a gente tem ali uma Ferroviária que tá em 18º, antepenúltimo lugar, com 20 pontos marcados até aqui. É isso, né? Vamos agora para os confrontos, né? Começando pelo Remo, que é um time que perde pouco, mas empata demais, né? A gente vê aí nos últimos 5 jogos 4 empates e em casa ele só tem uma derrota, né? Que é pro Paysandu, que foi o jogo até Campo neutro, quase campo neutro ali. Então é um time que tem um mando de campo muito forte, mas às vezes empata demais, né? Empatou recentemente aí com o Novo Horizontino em casa, né? Aí teve o quê? Empate com o Cuiabá em casa, né? Então é um time que é difícil perder, mas às vezes também é difícil ganhar. São 6 jogos já, no caso, sem perder, né? Que teve aquela vitória ali também contra o Atlético. E, salvo engano, o Pedro Rocha é o artilheiro, né? Dessa Série B. Com certeza, tá jogando muito bem aí Pedro Rocha, finalmente, né, jogando, depois de rodar muito aí Pedro Rocha, jogando bem pela equipe paraense. Por outro lado, a gente tem uma Ferroviária, que a gente mostrou ali que eram 5 jogos sem vencer, mas também até mais, tá? São 6 partidas sem saber o que é uma vitória. Teve 4 derrotas consecutivas e agora 2 empatezinhos aí recentemente. É um time que não tá performando muito bem, né, não à toa está aí no Z4 e que hoje passa bem menos confiança do que o Clube do Remo. Muito bem, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional na tela, né? Porque o favoritismo é do Remo, né? Uma odd ali e já é uma odd boa, de tá? 2. Cara, eu até acho que vale a pena. Deixo aí o asterisco pra quem quiser se arriscar um pouco a mais. É porque o Remo, velho, ele dá umas vaciladas, bicho. Esse jogo contra o Goiás, por exemplo, foi isso, velho. Na reta final acabou sofrendo ali o golzinho. E até por isso eu acho que o Remo vai vencer, tá? Poderia muito bem ser a nossa dica do Tips, mas a gente vai focar em algo aqui ainda mais seguro, né? Porque vai que, como o Remo empata muito, seja um 0x0, 1x1. Então vamos colocar esses 2 placares aí na conta para que nossa aposta seja green. E por isso, a nossa dica do Tipster é o dupla hipótese do Remo, mesclado aí com menos de 3,5 gols. A gente tá falando de uma Ferroviária que tem um ataque muito ineficiente, um time que não vence há 6 jogos, tá? Então, cara, eu acho que dificilmente a gente vai ter 4 ou mais gols nesse jogo. E aqui a gente se protege caso seja 0x0 ou 1x1, que ao meu ver são placares plausíveis aí para a partida. Por isso essa aqui vai ser não só a nossa dica do Tipster, mas a Hotbet dessa sexta-feira. Dupla hipótese do Remo e menos de 3,5 gols. Vamos com o stake dobrado. Muito bem, então de cada daí para Remo e Ferroviária, né? Jogo desta sexta pela Série B, né? 2 joguinhos pela Série B, destacamos aqui nessa edição de sexta aqui do Bets do Dia, mais final de semana recheado, tá? Tem Série A no sábado e no domingo, tem Série B, tem Série C também, com Clássico, Ponte Preta e Guarani, enfim. Derby Campineiro. Derby Campineiro, esses jogos estarão aqui nas nossas análises, então não quer perder nada? Deixa a curtida, tá? Primeiramente. Se você já deu a curtida, vê se é inscrito. Se inscreve no canal. Se já é inscrito, ativa o sininho, tá? Para o YouTube entender que a TV Bet, né? O Bet Studio é um conteúdo relevante para você. Vídeo diário, né, velho? É sempre então, bom ficar ligado. Enquanto então, isso, você vai receber a notificação. Você vai ser avisado. Também tem as lives, tá? Do Assistindo e Apostando aí com o Esteliano Vieira. Você que gosta de operar em live, também é uma boa para você. Só ir na parte de vídeos, né? E ver aí o que já está programado para a semana. Então, muito conteúdo de qualidade aí para embasar as suas apostas aqui na TV Bet, Bets do Dia e Assistindo e Apostando. É isso, valeu, Matheus Montenegro. Valeu, galera. Tamo junto, sempre lembrando, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade. É isso, tamo junto e até a próxima.